Era uma sociedade secreta. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com o objetivo em mente. Foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo. E Lúcifer também previu uma outra era que estava a seguir, onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas. E nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira que todos vivem. Também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal. E o sacerdote disse que Lúcifer vinha estudando a Bíblia e encontrou em Daniel 12, 4, onde somos informados sobre o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ele entendeu que estavam chegando perto do fim e que ele teve com todos os espíritos conselheiros para mudar os seus modos de operação, a fim de iludir as pessoas e encontrar uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo. E no momento em que o conselho chegou ao fim, eles tiveram três principais políticas que iriam ser seguidas. Primeiro, eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você vê, até aquele momento, você poderia andar pelas ruas de Paris e você teria sinais que diriam que você tem um adivinho ou uma cartomante de algum tipo. E se você quiser colocar uma maldição sobre alguém, você poderia ir e ver essa outra senhora de idade lá. Você sabe, as bruxas antigas. Mas agora isso tinha que mudar. Lúcifer disse que nós temos que nos certificar que as pessoas, seres humanos, comecem a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você sabe, Roger, que é interessante porque uma pesquisa recente mostra que mais de 75% das pessoas hoje não acreditam em um demônio real e tangível. Mas há um? Oh, sim. Agora, a próxima coisa. Na política de três partes que tinham adotado lá. A segunda era encontrar uma maneira de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas, e que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo, e apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade. Então, uma parte do que o sumo sacerdote lhe disse era a estratégia de Satanás para tomar o controle das mentes das pessoas? Eles sentiram que, tomando o hipnotismo fora do reino do ocultismo e introduzindo-a como uma nova ciência para o benefício da humanidade, poderiam então usar pessoas de grande renome, educadores, pessoas de capacidade, que iriam fazer grandes coisas, como supostamente fazer as pessoas regredirem no tempo a vidas anteriores que tiveram. E é claro, depois de terminada a sessão, a pessoa não sabe nada sobre a história antiga, nem sobre a pessoa que ele ou ela tem falado, sobre a execução de certos atos, vamos dizer, de 3 a 4 mil anos atrás. Mas essa era a sua estratégia. Isto iria criar na mente do público em geral, solidamente estabelecidos agora no público em geral, uma confiança inabalável naquele grande engano. Em outras palavras, as pessoas que acreditam nisso, essa pessoa foi hipnotizada, foi regredida no tempo para vidas passadas, e crê que fez isso, e fez isso sem engano, e foi talvez Alexandre, o Grande, diremos, ou alguns de seus generais. E as pessoas, depois de terminada a sessão, saem do hipnotismo, e ele ou ela não sabem o que estão falando. Portanto, agora esta seria uma forma de descristianização do mundo ocidental, através da avenida do misticismo. Agora chegou o tempo quando Lúcifer decidiu que ele tinha que escolher uma pessoa para começar essa coisa. Franz Mesmer, que foi um médico austríaco, que foi escolhido porque ele era o mais capacitado.
Mesmer deu origem a uma teoria chamada de magnetismo animal, mais tarde chamado mesmerismo. Mesmer foi conduzido pelo espírito para crer, e isto é o que disse o sacerdote, foi conduzido pelos espíritos a crer que certas pessoas têm uma influência magnética dentro de si, por assim dizer, que iria fazer com que tenham um grande poder sobre outras pessoas, até mesmo ao ponto de colocá-las em um transe. E naquele tempo, isso foi prontamente aceito pela população em geral, o tempo que viveu Mesmer. Então as pessoas perceberam, eles disseram que algumas pessoas têm a capacidade de colocar você em um transe desta forma. Agora, no tempo em que ele morreu, em 1815, muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia. Mas magnetismo é o mesmo que mesmerismo? Está certo. Hipnotismo é mesmerismo, que foi desenvolvido para um alto grau de refinamento. E quais foram esses 3 pontos que nós temos, Roger? As 3 coisas foram, número 1, que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele e seus anjos existem. Segundo ponto que você disse, tinha que ver em tomar o controle das mentes das pessoas, tá certo? O terceiro ponto foi o quê? Era destruir a Bíblia sem queimá-la. E qual foi a estratégia nisso? Isso foi muito interessante, porque depois do grande conselho geral, foi decidido que Satanás ensinaria Charles Darwin pessoalmente na criação dos princípios de suas teorias da evolução. Ele foi orientado pelo próprio Lúcifer, caído Lúcifer. E naquele tempo foi entendido. Satanás e seus espíritos conselheiros entenderam que se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução, destruiria em sua vida completamente a semana da criação da Bíblia, a queda do homem e o plano da redenção. Seria acabar com ela. Agora, ele fez uma declaração única. Ele disse que, de acordo com os espíritos, qualquer um que ensina a teoria da evolução é considerado para ser um ministro de um grande sistema religioso. Você vê que eles chamam de um sistema religioso a teoria da evolução, porque é um sistema de escolarização das pessoas e levando-os a se desqualificarem de serem membros do reino de Cristo. Ele diz que todo professor dessa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor e recebe uma unção muito especial do próprio Satanás, dando grande poder de induzir a cegueira espiritual.